Oi macumbeiro, oi macumbeira, oi para você que não é nem macumbeiro e nem macumbeira, mas está gostando do que eu estou falando e continua me seguindo. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de mitos africanos, seguindo com mais um mito sobre Omulu. Lembrando que a nossa proposta aqui é fazer com que você pense fora da caixinha, meu querido macumbeiro e minha querida macumbeira, para que você transborde o ensinamento que a gente traz no mito para a sua vida diária, porque é isso que a gente precisa fazer. Não podemos viver dentro só daquele âmbito de terreiro. Aquele é muito bom, aquele é religioso, aquele recarrega energias, mas os ensinamentos que estão lá dentro podem e devem ser aplicados na vida diária, na vida prática. É ali que você vivencia tudo aquilo que você aprende. Você é uma pessoa só o tempo inteiro da sua vida, com vários papéis que você exerce na sua vida. E o estudo de mitos, ele só te ajuda a você exercer melhor ainda todos esses papéis que você vive. Os nossos mitos estão tendo como base esse livro aqui, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. A editora é a Companhia das Letras. Como sempre eu peço, o meu Cambono vai tocar a nossa vinheta e eu falo com você já já. Vai lá, Cambono. Com a nossa vinheta, vamos direto ao nosso mito sobre Omulu. Neste mito, Omulu, aos 12 anos, saiu de casa e foi oferecer os serviços dele de curador, mas ninguém aceitava. As pessoas às vezes até enxotavam Omulu porque não queriam que aquela criança fizesse alguma coisa por eles. Omulu passou por necessidades, Omulu precisou pedir esmolas, Omulu precisou fazer outras atividades. Omulu foi para o mato. Foi para o mato e para viver do mato. Tá? Então ele vivia do que o mato dava para ele. Ele caçava, ele comia planta, mas os espinhos das plantas feriam o Omulu. Os mosquitos picavam e feriam o Omulu. Ele ficou todo marcado. Tá? E tinha febres e tinha dores, mas continuou lá no mato, recluso, vivendo do que o mato dava, e ali aprendendo coisas, porque ele também experimentava nele mesmo, como é que as coisas se curavam, e por aí foi. Lá um belo dia, após uma febre, Omulu ouviu uma voz que disse: agora você está pronto, pode ir curar o povo. Tá? Coincidentemente, uma peste assolava a região e as pessoas morriam, as famílias perdiam seus entes queridos. Tá? Enquanto Omulu estava lá recluso no mato, os pais de Omulu procuraram um adivinho. O adivinho viu que Omulu estava vivo e que Omulu retornaria e que inclusive Omulu ajudaria a curar a peste. E tal foi. Depois da febre do Omulu, ele escutou a voz que disse para ele curar o povo. Quando ele acordou, ele viu que ele não tinha mais marca nenhuma. E ele foi, então, para as aldeias. Chegando nas aldeias, ele começou a fazer as curas dele. Tá? Ele tinha uma espécie de um cetro, que a gente chama de xaxará, que é um instrumento de Omulu, que o Cambono vai botar aqui do lado. Com esse cetro, ele varria, tá? As residências, ele curava as pessoas. E aquilo começou a trazer fama para Omulu, tanto ao ponto que as pessoas que antes não queriam que ele curasse, agora o chamavam para que ele os protegesse. E com isso Omulu foi curando de aldeia em aldeia e foi ficando famoso pelas suas artes, pelo seu poder, conseguiu debelar a peste. Omulu chegou na casa dos pais, Omulu curou os pais e as pessoas aclamaram Omulu como Obaluaê a partir daí. Tá? Lembra que eu falei no mito anterior sobre Omulu que Omulu e Obaluaê são títulos de uma mesma divindade, onde Obaluaê está relacionado com a parte ativa da vida? Nesse mito em que Omulu
realizou curas, ele começou a ser chamado de Obaloaiê. As pessoas estavam se levantando de um momento de dor, voltando para a sua vida ativa. É exatamente isso. Obaloaiê e Omulu são a mesma divindade, porém em momentos distintos, tanto dele como da nossa própria existência. Obaloaiê regendo a parte ativa da vida, a cura, a luta pela sobrevivência, e Omulu a transformação propriamente dita. Então Omulu curou as pessoas e Omulu tinha então o seu papel definido na vida, que era aquele que é o portador da cura. Esse é um mito curtinho, mas bastante interessante. O que é que esse mito está falando para a gente? A primeira coisa que eu quero me dirigir é você que é recém-formado, acabou de fazer uma especialização, de fazer um curso, uma faculdade, seja lá o que for, você médium que acabou de entrar no terreiro, que fez algum ritual de iniciação, que fez, enfim, riscou um ponto, enfim, está conhecendo agora, né, seus poderes mediúnicos. Esse mito fala que cada coisa tem o seu tempo e existe o tempo de maturação. Lembra lá dos mitos de Ogum, em que ele não respeitou um período de silêncio? Lembra de Oxóssi, quando ele desrespeitou o dia consagrado a não trabalhar, a não caçar? Todos esses mitos nos falam de que existe para tudo um momento, e esse mito de Omulu também fala que é o momento do amadurecimento. Você não sai pronto da sua faculdade, você não sai pronto do seu curso de especialização. O que vai te preparar realmente é a prática que você vai ter sendo assistido por pessoas mais experientes. Tá? O que esse mito traz? Esse mito traz um menino de 12 anos que sai para oferecer seus préstimos e ninguém lhe dava atenção, ninguém lhe dava valor, porque a gente precisa amadurecer e aprender, ter esse tempo para poder criar a nossa autoridade e a partir daí exercer o nosso papel. Então não tenham pressa, profissionais que acabaram de se formar, não tenham pressa, médiuns que estão iniciando o seu caminhar mediúnico. Tudo vai ter seu tempo. Curta o aprendizado, curta o amadurecimento e com ele gradativamente virá a sua missão e a sua autoridade no assunto que você for tratar. Esse mito fala exatamente isso. Acalme-se, porque o tempo vai chegar de você estar exercendo. Às vezes a pessoa sai de um curso e quer logo ganhar dinheiro. Tira o cifrão do olho, que o cifrão passa para o bolso. Não vise apenas lucro na sua profissão. Faça bem feito, mas não se esqueça de amadurecer enquanto pessoa, enquanto profissional. Uma outra coisa muito importante, que vai mais profundo que esse mito fala, é que você só está pronto para cuidar do outro quando você cuida de você. Quando as suas feridas estão tratadas, não necessariamente curadas, mas quando você sabe quais são elas e que você trata delas. Foi isso que foi necessário. Omulu precisou ir lá para o mato, Omulu precisou aprender com o mato, aprender com a folha, com a raiz, se ferir e se curar para que pudesse então estar pronto para cuidar das outras pessoas. E quando o Omulu chegou na casa dos pais, o Omulu curou os pais. O que significa isso, pessoal? Isso é muito interessante. Nós muitas vezes temos relacionamentos não saudáveis, né, com a nossa família e precisamos então nos interiorizar, tratar as nossas próprias feridas internas para então sanear o nosso relacionamento familiar. Foi exatamente isso que aconteceu quando o Omulu se interiorizou, quando o Omulu se reconheceu, quando o Omulu apaziguou as várias dúvidas e questionamentos, enfim, as coisas dele internas, ele conseguiu ir lá e curar os pais. É exatamente isso que é importante que esse mito fala e que é tão bonito. Você, para cuidar de alguém, precisa primeiro cuidar de você. Conhecer as suas sombras, conhecer os seus aspectos de luz e de sombra, tratar deles, integrá-los para viver com harmonia com você. Autoconhecimento. E aí você está pronto
para ir lá e cuidar do outro. Não necessariamente nem curar o outro, nem resolver a vida do outro, mas estar ali para acolher. Lembra do mito passado, em que Ogum e Yansan acolheram o Mulu e que ele então se transformou? É exatamente isso. São várias faces de um mesmo momento humano. Estamos falando mais uma vez de individuação. E esse mito fala para você respeitar o seu tempo de amadurecimento. E esse mito fala que para você cuidar de alguém, você precisa primeiro cuidar de você. É isso que esse mito rapidinho tem para falar. Eu espero que você tenha gostado, que você vá refletindo, principalmente médiuns aí iniciante, médiuns de uma maneira geral, e que esse mito possa trazer mais conhecimento para você. Um grande abraço, a gente se vê no próximo mito.